Olá! Um movimento contra a pena de morte no mundo e a luta pelos direitos dos cristãos que têm sofrido perseguição em vários países são duas prioridades da bancada evangélica na Câmara, que reúne 80 parlamentares. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Como vai, deputado? Melhor agora e podendo falar para a sua audiência, que é tão boa, esclarecer esses assuntos que em pleno século XXI são pertinentes, né? Essa luta da bancada veio principalmente em função de um caso no Irã. O senhor até esteve com a ministra Gleisi Hoffmann. O que é que aconteceu? Qual é o que é que a bancada evangélica quer da ministra do governo brasileiro? Bom, desde outubro do ano passado eu venho falando sobre esse assunto na casa. Mas aqui às vezes a gente grita e ninguém escuta, manda e ninguém obedece, né? E acabamos provocando a bancada evangélica toda, porque é um assunto pertinente. É um cidadão de 33 anos, chamado Youssef Nardakani, foi condenado à pena de morte porque ele, na lei do Islã, ele é considerado como um apóstata da fé, um crime religioso. Ele deixou de ser muçulmano e se converteu ao cristianismo. E, em função disso, e apenas por isso, ele foi condenado à morte. Quando eu tomei conhecimento, através de assuntos internacionais e através das redes sociais, eu tenho um Twitter com 90 mil seguidores, e o pessoal que fica atento informou o assunto, procurei saber, tinha fundo de verdade, usei o microfone da casa e convoquei a bancada para lutarmos por ele. Fomos ao Ministério da Justiça, na época, fomos à Embaixada do Irã, eles negaram tudo, falamos com o Itamaraty, que também na época não pôde fazer nada, e de repente estagnou, mas há poucos dias atrás, o Jornal Nacional noticiou. E quando ele noticiou que o pastor estava condenado de fato, iria morrer, e se o Brasil manifestasse de bom coração ajuda, poderia interferir nessa história, eu voltei à tona, juntei meus amigos de novo e fomos para o microfone. E só que dessa vez teve resultado. A ministra Gleisi Hoffmann nos recebeu com muito carinho e nos encaminhou para o ministro Antônio Patriota do Itamaraty. E há uma decisão já do governo brasileiro de se manifestar sobre isso? Com certeza, já saiu até na imprensa. A ministra disse que o ministro Antônio Patriota já está fazendo gestões políticas para ver o que pode ser feito. O Brasil não pode interferir, porque o Irã é um Estado soberano. Mas não podemos interferir, mas mantemos relações comerciais com o Irã, e o Irã respeita muito as atitudes do Brasil. Isso já aconteceu antes, quando a nossa presidente... O senhor estava lembrando até daquele caso da mulher que ia ser apedrejada até a morte. Lapidada, né? Esse é o termo usado lá, lapidada até a morte. E como a nossa presidenta manifestou-se a favor dela, a mulher não saiu da prisão ainda, mas não morreu. Então eu falei, por que não fazer isso por esse homem? Então o ministro, ele entendeu que houve uma comoção pública, a opinião pública brasileira ficou constrangido com esse assunto, perplexo, chocado, porque em pleno século XXI, uma pessoa ser condenada à morte porque ela mudou de fé, isso é o absurdo dos absurdos. E aqui nós fizemos coro, lutamos por isso. O Brasil está fazendo gestões, quero aqui inclusive agradecer aos ministros que vieram à nossa defesa, nos apoiar nesse assunto, e também porque a nossa presidente apoiou o assunto. Semana que vem, se tudo der certo, na terça-feira, estaremos na frente da Embaixada do Irã para uma manifestação pacífica, sem gritaria, sem briga, apenas pedindo clemência pela vida do pastor Youssef, respeitando, é claro, as leis iranianas. É uma lei aprovada pelo parlamento. Então, lei tem que ser executada. É mais uma gestão no nível diplomático, exato, já que o Irã é um país independente. Como o Irã é um partido que é um país que mantém relações com o Brasil, vamos tentar fazer alguma coisa. E se acontecermos, se tirarmos esse homem da berlinda da morte, já vai ser um sucesso. O senhor, estávamos conversando antes, deputado pastor Marco Feliciano, o senhor falou num movimento que a bancada evangélica está pensando em demandar um movimento, começar um movimento contra a pena de morte no mundo, em todos os países. Fale um pouquinho qual é o objetivo. Em função de todo esse assunto, eu chamei a minha assessoria, a minha equipe, e falei, o que vocês acham? Procuramos os meios, é possível começarmos no Brasil, por exemplo, aqui no parlamento, um fórum mundial sobre a pena de morte. E levei o assunto à bancada evangélica e o presidente aprovou. Então, a partir da próxima semana, já vamos começar a mexer, ver o que é possível ser feito, né? Não é apenas o cristianismo que é perseguido no Irã, por exemplo. Hoje existem 31 pessoas no corredor da morte no Irã,
por conversão a outras religiões. Eles não aceitam nenhum tipo de conversão. Você falou mal de Alá ou de Maomé, ou não precisa nem falar mal, você deixou de acreditar num dos dois, o crime é um crime de blasfêmia e é punido com a morte. Isso no Irã, mas não é só o Irã que faz isso. Países da África fazem isso. Quase todos os países onde o governo é um governo muçulmano, as pessoas, eles chamam de governo teocrático. E o fundamentalismo beira ao fanatismo. E o fanatismo provoca mortes desse jeito. Então a bancada nós vamos nos manifestar a esse respeito, a bancada vai trabalhar, vamos gestar acerca disso e quem sabe provocarmos aí no mundo todo a unidade dos parlamentares cristãos. Isso poderia ser discutido também na ONU? Com certeza, com certeza. Vamos pedir, quando formos fazer esse fórum, hoje nós já tecemos alguns comentários entre os parlamentares, vamos convocar o Ministério dos Direitos Humanos para que ele esteja conosco nisso e vamos levar o assunto para a ONU. E temos aí ao redor do mundo, em todos os países onde há o parlamento, parlamentares cristãos que pensam como nós, que pensam sobre a vida, onde o ser humano tem que ser respeitado em primeiro lugar. E quem sabe, queira Deus, aprove isso e daqui pelos próximos anos, dentro desse mandato ainda, possamos fazer um barulho a nível nacional, internacional e discutirmos o assunto sobre a vida. A vida não pode ser banalizada. A vida é um dom. E em pleno século XXI, falar que alguém morre por opção sexual, por exemplo, tem muitas pessoas ao redor do mundo que são condenadas à morte por ter uma orientação sexual diferente da hétero. Tem pessoas que são condenadas à morte por coisas chinfrins, sem sentido, coisas pequenas demais. Ou seja, essa proteção, esse movimento pela pena de morte, contra a pena de morte, é muito mais uma proteção ao direito de viver do ser humano. Com certeza, ao direito do ser humano. Vai além ainda até da religião. Não há dúvida disso. Até agora, porque... deputado pastor Marco Feliciano, só para concluir que nosso tempo aqui está acabando, quais são as prioridades, além dessa luta contra a pena de morte e da defesa dos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo, da bancada evangélica aqui na Câmara? A bancada evangélica, ela tem a cara da família. Tudo que fala sobre família, nós estamos dentro e atuantes de fato. A descriminalização do aborto, por exemplo, um assunto que veio à tona há poucos dias atrás, na boca da ministra Eleonora, que foi há poucos dias atrás empossada pela nossa presidenta, trouxe um desconforto, não apenas a bancada evangélica, mas a bancada católica também. Como é que alguém que fala pelo governo pode falar que apoia um crime, porque para nós isso é um crime. Eu talvez uns mais... Ela falou no nome dela ou no nome do governo? Em nome dela. Depois ela disse que foi em nome dela. O senhor até fez um pedido à ministra Hoffmann no sentido de abrir uma interlocução maior com as bancadas evangélicas e católicas aqui na Câmara? Foi. Como é que ela se pronunciou? Ela disse que isso é pertinente, é possível, vai sondar os mecanismos para isso. Nós já tínhamos uma promessa feita pelo ministro Gilberto Carvalho. Quando tivemos aquele problema, naquele contraponto do kit anti-homofobia, o ministro recebeu a bancada evangélica e católica. E ele disse que já estava criando uma situação para isso, para que uma vez por mês reunisse o governo com os segmentos que pensam acerca da família e da religião. Quando tivesse um assunto na pauta... Exatamente. Então, o meu pedido à ministra, inclusive, foi esse, para que haja uma interlocução maior entre o governo e a bancada, não evangélica, mas a bancada religiosa dessa casa. Nosso país é um país cristão, embora seja laico, o Brasil não é um país ateu. 95% da população brasileira confessa ou professa a fé cristã. Então, que se respeite os usos e costumes, que se respeite os bons costumes, que se respeite o pensamento sobre família. E todo assunto que envolver isso, nos chame para conversar. O MEC vai criar um produto novo para se lançar para a educação. Poxa, chame a bancada, não custa. Nós somos representantes do povo. Você viu há poucos dias atrás, teve um outro problema com o MEC, tiveram que tirar uma propaganda. Foi ordem da nossa presidente, uma propaganda que acabava não protegendo o homossexual, mas aliciando outras pessoas para esse movimento. Então, quando for ter assuntos assim, minha palavra ministra foi essa: chame-nos para conversar. Não há nenhum louco aqui, não há nenhum fanático, somos equilibrados e somos a paz. E lutamos pela família para que o nosso país cresça um pouco melhor do que já está. Deputado pastor Marco Feliciano, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Volte outras vezes e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, obrigado. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, um grande abraço e a gente se encontra em breve. Tchau.